A prova de geografia estava bem tranquila, né? Vocês viram que eram questões que eu passei nas atividades. Então, quem fez as atividades não precisava nem pesquisar, né? A prova era só marcar as questões. Aí, essa primeira questão aqui, que foi uma questão polêmica, né? Ó, que o pessoal estava marcando um item e não era o item que era o mais correto, né? Que estava dando lá como certo. Alguém pode ler o enunciado da questão? Alguém pode ler, pessoal? A segunda questão? Na segunda questão. Tá, eu posso ler. Vamos lá. Verifique a figura a seguir, identifique as camadas da Terra que ela representa e, na sequência, identifique qual das alternativas traz a associação correta dessas camadas. Pronto. Nessa questão aqui, pessoal, assim, primeiro, né? Essa prova aqui, não foi eu que construí, né? As questões. Assim, fui eu que fiz nas atividades, mas quem colocou em ordem não foi eu, foi um outro professor, né? Nessa época que a gente estava fazendo as provas e vocês estavam resolvendo, eu estava com Covid, eu estava doente, aí eu não pude fazer as questões. Eu acho que o professor ele confundiu ao marcar o item correto das questões. Mas essa questão aqui eu anulei, certo? Mas só para a gente saber qual seria o item correto, né? Aqui a gente está vendo sobre a formação e sobre além da formação, mas sobre a estrutura interna da Terra, certo? Sobre a estrutura do nosso planeta. Aqui, ó, a gente tira aqui no nosso planeta como se ele fosse um pedaço de bolo, né? Ó? E aqui eu retirei uma fatia do bolo. É como se eu tivesse retirado. Deixa eu ligar aqui, ó. É como se eu tivesse retirado, pessoal. Espera só um minutinho. Pronto, é como se eu tivesse retirado um pedaço do bolo, né? Do bolo que seria a Terra. E aqui, ó, seriam as camadas internas do nosso planeta, né? Alguém lembra, sabe dizer qual é a camada aqui do nosso planeta que a gente vive? Qual é o nome da camada? Onde a gente está, né, no momento, onde a gente está, onde a gente vive, onde a gente estuda, onde a gente se diverte. Qual seria o nome da camada, pessoal? É a crosta. É a crosta terrestre, né? É essa parte mais externa aqui do nosso planeta. Ó. É essa crosta terrestre aqui que é a parte mais rígida do nosso planeta, né? É onde estão as rochas. Então, todas as rochas, elas ficam aqui na crosta terrestre. Mas, professor, estão aqui nessa parte mais interna aqui. Eu não consigo ver rocha, não? Não. A gente viu no ano passado que devido à temperatura, a gente consegue até ver, não sei se vocês já fizeram isso, né, por curiosidade, de cavar um buraco. Cavar um buraco no quintal. Você vai cavando com uma pá, sei lá, com uma colher, com uma lata. Você vai cavando e à medida que você vai aumentando, né, o buraco, você vai ficando mais profundo, começa a ficar quente. Não sei se alguém já teve já fez isso, mas tipo, quando você chega em 1 metro, 2 metros, aquela parte começa a ficar mais quente. A camada da Terra aqui, pessoal, ela tem cerca de 30 a 36 quilômetros de espessura, certo? O ser humano, cavando, ele não conseguiu chegar a mais que 13 quilômetros de profundidade, certo? Ah, professor, então aquele negócio de eu cavar aqui, se eu cavar um buraco eu consigo chegar lá no Japão, tem nessa história que o pessoal diz que se cavar um buraco você chega na China ou chega no Japão, isso aqui não existe, certo, pessoal? O ser humano não existe equipamento para você cavar tão profundo, né, como até 14 quilômetros, porque a temperatura e a pressão que a Terra exerce é tão grande que os materiais começam a quebrar, certo? E essa segunda parte aqui, ó, do nosso planeta, que é o manto, né, é de onde sai a lava do vulcão, certo? Então, aquilo que a gente vê nos filmes ou nos documentários, aquele material saindo de um vulcão é a rocha derretida, né? Que também é chamada de lava,
e ele vem dessa parte aqui, ó, do manto, certo? Mais profundo no planeta, depois do manto, a gente tem o núcleo, né? Primeiro é o núcleo externo e depois o nosso núcleo interno, né? Então o ser humano ele nunca conseguiu nem chegar no manto cavando, né? Ele consegue ver o manto, uma parte do manto, né, saindo para a costa terrestre, quando a gente vê pelos vulcões, certo? Então existe diques, né? Existe um cano natural, né, que é chamado de dique, que é por onde a lava do vulcão ela se espalha, né? É onde tem a erupção vulcânica, que é o caso do Havaí. O Havaí é uma ilha que foi formada desse jeito, né? As falhas geológicas permitiram que uma parte do manto conseguisse chegar na crosta terrestre, e essa crosta ela começou a se resfriar, né? Formando o Havaí. O Japão também foi que, além das placas tectônicas, também teve esse processo, né, de erupção vulcânica. Até hoje em dia, né, existe um monte lá, né? Alguém lembra do monte que existe no Japão, que é um vulcão lá, que ainda é ativo? Alguém sabe dizer o nome? É o Monte Fuji, né? É um dos pontos turísticos lá do Japão. Então, pessoal, o item correto aqui, ó, é o item que aqui é a crosta terrestre, né, o mais externo. O manto, o do meio aqui é o núcleo externo e o mais no meio, né, aqui ao lado é o núcleo externo e o bem central aqui é o núcleo interno. Então, o correto aqui é o 4, que é a crosta. Onde é que está aqui? 4, crosta terrestre. Então, aqui ó, só pode ser C ou D, né? Vamos ver o primeiro, núcleo interno. Primeiro aqui, ó, núcleo interno. Segundo, manto, né? Que é essa parte mais externa. Então, o item mais correto aqui é o item C, certo? Eu acho que muita gente marcou o item C e estava dando o item D, né? Que era o correto, mas o correto aqui é o item C, certo? Eu anulei essa questão. Essa questão alguém pode ler, pessoal, das teorias das placas? Só o enunciado. Hein, pessoal? Se ninguém quiser ler, eu leio. Alguém? Se ninguém quiser ler, eu leio. Pronto, pois pode ler. Tá bom. A teoria da tectônicas de placa, hoje mais do que comprovada empiricamente, explica fenômenos como vulcões, terremotos e tsunamis. Segundo essa teoria, as placas tectônicas, né? E aí, pessoal, qual o item mais correto aqui? As placas tectônicas. Eu acho que eu marquei foi o item B, que move-se porque flutuam debaixo dos solos dos oceanos, causando abalos no continente. Eu marquei a D. A D. Sei lá. Né? A D, movimento. A B, né? B de bola. Movem-se porque flutuam debaixo dos solos dos oceanos, causando abalos no continente. O item D. Movimentam-se em conjunto, desenvolvendo abalos sísmicos coordenados e previsíveis. Pronto. O item D, por que o item D não é correto? Porque até hoje, pessoal, não é previsível ainda um terremoto, certo? Um abalo sísmico é um terremoto. Você não consegue prever quando é que um terremoto vai acontecer. Você só consegue, não é nem prever, você só consegue antecipar um terremoto minutos antes. Porque quando um terremoto maior vai acontecer, primeiro existem tremores menores, certo? Primeiro tem um abalo menor para depois acontecer um abalo maior, certo? Então o item D não é o mais correto. O item B de bola, movem-se porque flutuam debaixo dos solos e dos oceanos, causando abalos no continente, né? Por que esse não é o correto? Porque as placas tectônicas, elas não ficam debaixo dos solos, certo? As placas tectônicas, ela é como se fosse um ovo cozido, né? Acho que até falei para vocês no ano passado. É como se fosse um ovo cozido e a gente, para tirar a casca do ovo, a gente primeiro não tem que quebrar, né, a casca para tirar. Pronto.
Aquele ovo cozido com a casca toda trincada é como se fosse o nosso planeta, certo? E aquelas casquinhas é as placas tectônicas. Então elas não flutuam debaixo dos solos, elas ficam em cima e a placa tectônica é onde a gente está. A gente está em cima de uma placa tectônica, que é a crosta terrestre, certo? O mais correto aqui, deixa eu ver aqui. É o item C, né? Encostam uma na outra e bloqueiam seu movimento natural, causando abalos nos mares. Essa aqui não é correto porque uma na outra não bloqueia o seu movimento natural. O movimento natural em si é esse, é de ter o choque, a colisão, ou de ter o afastamento de placas, certo? O item mais correto é o item E, certo? Deslizam sobre o magma, né? Ó. As placas tectônicas elas estão aqui, ó, e elas vão deslizando, ó, sobre o quê, ó? Sobre o magma, certo? Sobre um manto, né? O magma, como a gente viu ano passado, é a rocha derretida que fica localizada nessa região aqui do nosso planeta, né? Nessa estrutura aqui, ó, no magma do interior da Terra, né? Ó, no interior do nosso planeta. E chocam-se em alguns pontos da crosta terrestre, né? Então, em alguns pontos das placas tectônicas vai haver esse choque ou vai haver esse deslizamento. Não é em todas as placas, não é em todo local da placa, né? Só vai se chocar as placas nas bordas, né? A gente até viu por que o Japão é um local onde tem muito tremor de terra, né? Onde tem muito deslizamento, muito tremor, onde tem muito maremoto, onde tem muito terremoto. Porque o Japão está localizado bem no encontro de 3 placas tectônicas, né? Então, essas placas, quando elas se movimentam, elas se chocam, elas se afastam, ela vai ter esse efeito, né? Certo? E aqui a gente viu por que aqui no Brasil não tem terremoto, né? Não existe um terremoto tão forte. Porque a gente não está localizado nas bordas das placas, né? A gente está localizado bem no meio de uma placa tectônica. Então, por isso que aqui é mais difícil de a gente sentir um tremor de terra do que quem mora lá no Chile, né? Porque lá no Chile, o Chile é bem no limite de uma placa tectônica, certo? Então, o item mais correto aqui é o item E, certo? Ó, ele vai se chocar só em alguns pontos da crosta terrestre, certo? Alguém pode ler a terceira questão? Hein, pessoal? Alguém? Vamos lá, vocês estão tão calados hoje. Vamos lá, Felipe, Marcos, Camille, Emerson. Hein, pessoal? Alguém? Cadê a tela, professor? Deixa eu colocar aqui. Pronto. Alguém pode ler a terceira questão? Vamos lá, pessoal. O Vanilson está aqui. Vai, eu vou ler. Vamos lá. O tsunami que matou, em dezembro de 2004, muitos milhares de habitantes de países banhados pelo Oceano Índico já estava quase esquecido quando, em final de maio de 2006, um forte tremor de terras na ilha de Java, Indonésia, fez novas vítimas que chegam a cerca de 5.000 mortos. Os dois fenômenos de tsunami e terremoto. Pronto. Aqui, ó, nessa questão, ele está falando de duas consequências, né, dos tremores das placas tectônicas. Um é o tsunami, né, que é aquele tremor que dá no oceano e gera aquela mega onda, né, aquela super onda. E o outro é o terremoto. Alguém sabe dizer qual é o item mais correto? Qual o item correto, né, no caso aqui dessa questão? Hein, pessoal? Qual foram os itens que vocês marcaram? Essa questão aqui é um pouquinho mais complicada, né? É um nível um pouco mais difícil. Eu não lembro qual marquei. Ó, vamos lá. Questão A, o item A, né? Está relacionada à estrutura geológica cristalina predominante na região. Essa estrutura geológica cristalina está em todo o nosso planeta, certo? Então, essa aqui a gente já não considera. Não é só na região.
É em todo o planeta. Têm origens semelhantes, pois ocorrem devido à movimentação de placas tectônicas. Olha aí o item B, ó. É semelhante, né? Ó. O tsunami e o terremoto, eles vão ser resultados pelo quê? Ó? Pela movimentação da placa tectônica, certo? A única diferença aqui de ter um tsunami e um terremoto é porque a placa tectônica ela se movimentou no oceano, né? Teve aquele tremor no oceano e gerou aquela mega onda. E o terremoto vai acontecer nas placas tectônicas que estão em solo, né? Estão em terra firme, né? Aí vai gerar o terremoto, certo? Então o item correto aqui, ó, é o item B, certo? Porque elas são semelhantes porque vieram a partir desse movimento de placas tectônicas, certo?